Olá, olá, ouvintes do podcast. No episódio de hoje, temos um convidado super especial, que está aqui pela segunda vez para bater um papo com a gente. Ele é professor da Unipampa, em Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Colabora com cientistas e estudantes de diferentes universidades em mais de 10 países e está à frente de iniciativas que promovem o conhecimento e a inclusão. Ele tem um canal no YouTube de divulgação científica chamado Neuromec TV. E também é host do podcast Biomecast, um podcast inovador sobre biomecânica. Se você não conhece o canal no YouTube e o podcast, já vai lá, dá uma moral, segue ele, e depois que você acabar de escutar esse episódio, vai lá dar uma olhada nos conteúdos dele, que tem bastante coisa legal. Em sua primeira vinda aqui, falamos sobre o Bike Fit e tivemos uma visão geral sobre o assunto, sobre o estado da arte em relação à ciência, e na oportunidade de hoje, falaremos sobre o Bike Fit feminino. Estão preparados para isso? Pois bem, seja muito bem-vindo, professor Felipe Carpes. Obrigado, Danilo. Obrigado. E para completar esse papo aqui, estou eu, Danilo Caruso. Saúdo a todos vocês ouvintes. Está aqui comigo também, Thales Totino. Fala comigo, pessoal. O Danilão deu até uma travada ali, né? Porque geralmente é outras coisas que ele faz, o papel dele é outro, ele estava aqui do nosso lado. O Gustavão hoje estava atarefado, não pôde comparecer ao episódio, mas falou pra gente que queria estar, que o papo com o professor com certeza vai ser sensacional. Ele tá perdendo essa, depois eu vou escutar. Tá aqui comigo também Paulo Maia. Fala, galera, tudo em ordem? Cola o ouvido aí que tem muita informação bacana para vocês hoje aí, e falando principalmente do público feminino. Então, cola que vai ser aprendizado na certa. E para completar esse time, e a presença feminina, Ana Luísa Lopes. Pessoal, eu tô ficando com saudade de vocês. Esse negócio de episódio de 15 em 15 dias, para mim não tá rolando não, hein? Não sei se vocês estão com saudade aí, mas tá com vocês toda semana é bom. Bom, então para a gente iniciar esse papo, professor, a gente, como disse, já trocou essa ideia com você, pudemos bater esse papo, e hoje você está aqui novamente, quase um ano depois, na verdade acho que um pouco mais de um ano depois, hoje para falar especificamente sobre o Bike Fit feminino. Mas antes disso, para o pessoal que ainda não ouviu o episódio lá do ano passado, ou não te conhece pelas outras redes, se apresenta brevemente, conta um pouco de quem é você e por que você está aqui para falar disso. Beleza. Bom, gente, eu sou professor de biomecânica, né? Dou aula de algumas outras coisas aqui na universidade também, mas a temática principal é biomecânica. E quando a gente conversou no episódio 6, acho que foi 5 ou 6, eu sei que era bem no comecinho da história de vocês aí, que tá muito bonita e muito legal, né? E aí, gente, no início que eles estavam, não, professor, a dinâmica do podcast, eu falei, cara, eu conheço, eu ouço todos os episódios, né? Então eu sei bem como é que funciona a dinâmica deles aqui. E eu tenho, como comentei naquela oportunidade também, né, tenho uma relação profissional e pessoal com a bicicleta ao longo de vários anos, né? Então, desde a graduação, eu estudei o ciclismo, né? É uma dica que eu já deixo para a galera que está na graduação escutando o nosso podcast aqui, ó, seja na física, educação física, engenharia, qualquer área. Encontrem um negócio que vocês gostem e conectem o curso de vocês com aquilo, sabe? Que seja futebol, que seja handebol, que seja basquete, que seja videogame, qualquer coisa, mas conectem com a coisa que vocês gostam, que vai funcionar legal. Eu conectei com a bicicleta, não fui ciclista, né? Não fui ciclista, assim, tem muita gente que era ciclista e aí entrou na... Não, eu não. Eu gostava da parte técnica do ciclismo, praticava, né? E pratico até hoje. Hoje eu pratico mais até do que eu praticava quando estudante, né? E ao longo dos anos eu fui desenvolvendo a minha formação de pós-graduação, sempre com a bicicleta com plano de fundo, e atuando aqui na universidade, também já estou há 13 anos aqui em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Para quem não conhece, se vocês olham a previsão do tempo, é sempre o lugar mais quente ou mais frio, né? Aqui mais quente no verão, né? E mais frio no inverno. A gente faz bastante coisa com o ciclismo aqui, principalmente para a comunidade, né? A gente desenvolve clínica de ciclismo, a gente tem vários vídeos no nosso canal que falam sobre isso, né? O podcast também tem alguma coisa. E mais recentemente eu digo nós porque eu e também outros colegas que trabalham comigo aqui, nós estamos envolvidos em duas redes, né? Que isso é novidade do último episódio que eu participei para esse, né? Não tinha naquela época, que é uma rede de pesquisa em ciclismo feminino, que quem puxa essa rede é um grupo espanhol,
e uma rede de pesquisa aí mais ampla que envolve gente do mundo inteiro. Até o médico do Pogacar está na rede aí, essa mais mundial, e que foi puxada por um brasileiro. Inclusive, já deixo uma dica para vocês convidarem no futuro aqui, né? O Rodrigo Bini, que certamente pode trazer bastante... Problema é o horário, né? Porque o Bini mora na Austrália, né? Daí fazer uma reunião com ele, assim, para gravar é um dilema, né? Então é isso, gente. Eu fui construindo ao longo da minha carreira uma experiência prática com a bicicleta e uma experiência científica, né? E vou dizer que é muito legal. Pedalo aí no mínimo umas 7, 8 horas por semana sempre. Casualmente, nessa semana de gravação tá chovendo, o que não choveu nos últimos 6 meses aqui, né? Então, pouco pedal e mais estudo. Mas é isso aí. Estamos aí para curtir e para ajudar também quem pratica o esporte, quem atua profissionalmente nessa modalidade tão legal. Professor, essas redes de ciclismo, nessas iniciativas de estudo, congressos relacionados ao ciclismo feminino, elas têm nascido com o intuito de fomentar, sendo que existe muito pouca coisa, ou elas já têm sido criadas e fortalecidas por um movimento de estudo do ciclismo feminino que está se fortalecendo? Eu acho que um pouco de cada coisa, né? Porque, felizmente, né, nossa sociedade, embora a passos bastante lentos, né? Ela tem se movimentado em direção a uma condição de mais diversidade, né? De mais respeito à mulher, de mais inclusão da mulher, né? Em diversas atividades. Na pesquisa científica, essas redes, principalmente a rede de ciclismo em mulher, né? Que está estruturada, ela tem o objetivo de desenvolver pesquisa aplicada para o ciclismo feminino, né? Então, é só estudos com atletas mulheres, né, de diferentes níveis. E isso vem de uma demanda, aquela demanda que a gente sabe que está aumentando no número de praticantes, né, e não só praticantes competitivos, como recreacionais, né. A gente precisa valorizar muito o praticante recreacional, porque todo competitivo começa com recreacional, né. Dificilmente, assim, alguém vai dizer, não, eu vou começar a competir agora. Esse cara já competiu com alguma coisa, então ele não vai começar a competir agora, ele já é competitivo de alguma coisa. Normalmente a pessoa começa a praticar, começa a fazer uma volta mais longa, aí tem um desafio, quando vê, pum, caiu, né? E a gente precisa entender que tem muitas diferenças aí entre homens e mulheres, né? E que a gente precisa primeiro conhecer elas, né? Então, todo esse contexto aí está trazendo, na minha opinião, bastante avanço, né? E tomara que cada vez mais, né? Na biomecânica, atualmente, existem muitos estudos com mulheres. Como é que está o estado da arte, assim? Olha, a verdade verdadeira, assim, é que tem pouca coisa, né? E a culpa nossa que eu digo todos nós aqui, né? Pelo seguinte, ó, quando a gente vai fazer um estudo, começa aquela questão, não, nossa amostra tem que ser homogênea, né? Porque se colocar homem e mulher misturado, não sei o que lá, não sei o que lá. Sim, gente, nós não temos uma população só de homens ou só de mulheres. Então, se eu quero fazer uma inferência estatística, eu vou ter que misturar, entendeu? Ah, aí vem aquelas coisas assim que dizem, mas o ciclo menstrual... Pega a informação, cara, e controla, entendeu? Tu vai agendar um sujeito para fazer parte da tua pesquisa. Se for um item relevante, a questão do ciclo menstrual, como é que eu faço aqui nos nossos estudos, né? Quem está recrutando entra em contato e pergunta, né? Olha, a gente precisa saber se tu toma anticoncepcional ou não, se tu menstrua ou não. Essas perguntas mais íntimas, mas enfim, faz parte do processo, né? E a gente agenda no período que for desejado. Quando a gente vai para a fisiologia, tem mais estudos, né? Inclusive que a gente usa no dia a dia, como por exemplo as intensidades de exercício, né? Tem umas coisas legais assim que a ciência já nos mostra. Por exemplo, no nível competitivo, as mulheres elas se exercitam em intensidade sempre maior que o homem, né? A questão das zonas de potência e tal, que tem episódios aqui anteriores que já abordaram questões sobre isso, né? E por que isso acontece? Porque geralmente os treinos das sessões de treino de ciclismo feminino são menores, né? São mais curtas em duração do que o masculino. Então, volume e intensidade, gente, quem trabalha com treinamento aí sabe, né, dessa equação, né? Então, menor volume, mais intensidade, menor intensidade, mais volume. Então, isso é uma coisa interessante. Também é interessante a gente pensar que a intensidade no ciclismo está relacionada com a potência, que é uma variável que tem um componente mecânico muito importante, né? E aí começa aquela questão de até onde que é biomecânica, o que eu estou fazendo no ciclismo, até onde que é fisiologia. Na verdade, eu estou trabalhando com o desempenho. E o desempenho não pode ser fracionado. Ah, não, isso aqui é psicológico, não posso ver. Ah, não, isso aqui é fisiológico. Não, eu não sou biomecânico.
Ah, não, isso aqui é biomecânica. Ah, não sei número, então não vou fazer. Não existe isso. Fracionar não dá mais. Por quê? Porque a gente precisa ter informação fisiológica da intensidade, né? A gente precisa ter informação mecânica da potência produzida, a gente precisa entender o contexto do treinamento esportivo, das zonas, aquela coisa toda, e tem que saber interpretar. Por exemplo, nas provas de Copa do Mundo, né, de ciclismo de estrada, dos mundiais de Copa do Mundo, né, se a gente pegar, tem um estudo que avaliou as 20 primeiras mulheres, né, e elas chegavam a 15% da prova, então 15% da prova, pensa uma prova aí de 4, 5 horas, né, 15% dessa prova, produzindo mais que 7,5 watts por quilograma. Se a gente pensar uma mulher de 50 quilogramas, né, isso daria em torno de 375 watts. Para quem pedala sabe que se botar no rolo aí é 375 watts, na rua pior ainda. Não é uma coisa fácil, né? Então não existe aquela coisa de sexo frágil no ciclismo, entendeu? O bicho pega e pega valendo, né? Só que quando a gente vai para os estudos e tenta encontrar uma base científica, ainda não tem tantos estudos que nos permitam inferir de maneira ampla. Tem muita observação de treinador, de treinadora, de equipe, né? Tem muito dado que não é publicado, né? Então, hoje em dia, as equipes profissionais têm um sistema de monitoramento muito grande, né? Aquela coisa toda. A nossa expectativa, Ana, né, é que isso mude, né? Porque hoje a gente consegue ver que ainda tem uma disparidade, né, na participação feminina, mas a indústria está começando a ver isso como algo ruim. E aí, money talks, né? Quando começa a envolver dinheiro, opa, a gente precisa resolver esse problema, porque esse problema está nos prejudicando financeiramente. Infelizmente, muitas vezes é isso que acontece, né? E aí eu acho que isso vai dar uma alavancada, assim, nos próximos anos, sabe? Para mais e mais estudos e trabalhos que envolvam o público feminino em específico. Professor, deixa eu dar um passo para trás. Você falou algo que eu fiquei encafifado e gostaria de perguntar uma coisa para o senhor. Eu já falei algumas vezes aqui no podcast, eu acredito que o treinador ele é um generalista. Só a fisiologia não basta, o cara que está no papel de treinador. E daí você falou isso de tentando conversar com a pesquisa. Você acredita que o caminho é que cada vez mais, quando a gente vai olhar para o desempenho, principalmente mais applied sports, é que as equipes das pesquisas sejam mais multidisciplinar para tentar olhar para as coisas e tirar a conclusão mais próxima à prática? Sem dúvida. Sem dúvida, sabe por quê? É porque eu dou aula de biomecânica, mas eu também dou aula de outras coisas. Então, dou aula de redação científica. E eu tenho uma aula que eu coloco um gráfico e digo assim, o que vocês enxergam nesse gráfico? E ali tem aluno da biologia, da farmácia, da bioquímica, da educação física, da fisioterapia. E cada um vê uma coisa diferente. Claro que alguns veem coisas parecidas, mas as interpretações são diferentes. Então, tem o ponto de vista técnico, né, da formação, e o ponto de vista de experiência também, né? Do que tu já vivenciou e como que tu interpreta aquilo. Então, essas equipes que o Brasil está atrasado nisso, entendeu? O Brasil está atrasado porque a gente vai para fora do Brasil e vê um departamento que tem gente de tudo que é formação, e aqui tem um departamento da universidade e todo mundo tem a mesma formação. Todo mundo enxergou a mesma coisa a vida inteira, né? E aí acaba limitando essa percepção. E aí demora para a coisa evoluir justamente porque diminui o número de possíveis percepções, digamos assim, né? E para o treinamento isso também funciona. Bem legal isso, né? De escutar, principalmente de uma pessoa envolvida com a pesquisa, que a gente vê realmente, quando você vai olhar para um estudo, a gente vai ver lá biomecânica bem envolvida, e eu que vim do laboratório lá de biomecânica, pensando em números, ter que analisar os outros números envolvidos com outras variáveis. E isso traz, né, aquela coisa que você disse em relação ao money talks, o capitalismo em si, né, quando que vai envolver uma marca que traz isso. Eu vou citar aqui uma marca que deu um passo à frente há um tempo e depois voltou um pouco. A Specialized teve uma época que ela teve quadros, né, de geometria específica para mulheres. E, de repente, ela voltou. Por que você acha que aconteceu isso? Olha,
Sendo bem franco. Sendo bem franco, é porque viram que isso não era o mais importante, né? Que geometria, gente, não é assim, entendeu? Aquele tubo ser assim ou assado não é o que vai fazer diferença. Eu acho que a gente vai acabar chegando nesse ponto daqui a pouco mais, né? Mas é muito mais o tamanho, por exemplo, né? Do que a geometria. Porque naturalmente, né, tem uma diferença estrutural entre homens e mulheres, né? Deixa eu fazer um parênteses aqui para contar uma história engraçada. Uma vez eu estava num congresso na Colômbia, né? Então eu tenho muitos amigos lá, já fui várias vezes, né? Uma vez eu estava dando uma palestra lá para o pessoal do ciclismo colombiano e eu disse assim, gente, vamos inverter. Quem sabe vocês falam aqui e eu escuto, porque, né, vocês que são os caras que tem aí, o cara ganha o Tour de France, eu que... Tudo bem que eu tenho a Avancini, né? Que inclusive teve aqui, né? E eu participei da campanha lá para o Avancini entrar aqui do podcast, tive a minha contribuição lá, mandei um monte de mensagem direto para ele lá. E depois, inclusive, ganhei uma camiseta dele que eu tenho que enquadrar e colocar aqui, né? Depois vai ficar aqui na parede. Assim, minha esposa não quer que eu bote em casa, quer que eu bote lá no laboratório, né? Tô vendo ainda onde eu vou botar. Mas meu comentário é assim, ó, para essa história das diferenças de homens e mulheres e tal, de tamanho, né? Aí eu estava assistindo um congresso lá uma vez e tinha um monte de trabalho sobre antropometria. E eu pensei, mas que tanto estudo antropometria aqui, né, cara? Aí depois eu fui conversar com um amigo meu e ele disse, não, mas é que o colombiano, ele é um dos mais baixos da América Latina. A estatura média do colombiano é abaixo da média da América Latina, uma coisa assim, né? Falei, bom, então faz sentido, né? Então é a mesma coisa um quadro de bicicleta, a gente tem que ficar atento ao tamanho das pessoas, não necessariamente se é homem ou se é mulher. Só complementando, porque eu gosto de brincar com os meus atletas e pessoas que procuram o Bike Fit, que quanto tempo a gente passa pensando num formato do Top Tube, né? Que principalmente as iniciantes, elas procuram assim, o Top Tube tem que ser curvo. E aí eu falo, gente, vamos pensar. Primeiro, para você, segurança, eu acho que é um aspecto, para quem está iniciando, muito importante. Então, a pessoa tem que olhar para a bicicleta e se sentir segura. Ponto. Senão ela vai largar a prática. E depois eu progredi um pouco. Na próxima compra de bicicleta, eu sempre oriento, você vai passar mais tempo com o contato no pedal, o selim, ou você vai passar mais tempo em contato com o quadro em si, né? Claro que o quadro é um componente especial, mas você vai passar muito mais tempo com sua relação de pedal, selim e guidão. Então, a gente vai pensar em torno disso e, é claro, o tamanho influencia muito para esse ajuste ficar bem feito, né, em si. Professor, acho que agora o pessoal deve estar aí meio tentando entender por que é tão importante a gente estudar essas diferenças entre homens e mulheres. Assim, além da altura, o que mais que na nossa anatomia é diferente, que faz com que na hora que o ciclista está ali na bike, ele tenha uma percepção diferente do equipamento, e até que ponto isso é só uma questão de performance, e até que ponto isso vai para uma questão de lesão, de saúde? Eu acho que a gente primeiro tem que pensar assim, ó, tem diferença entre homens e mulheres? Acho que essa é a primeira pergunta, né? Tem diferença? Então, se eu pegar lá potência, aplicação de força, ângulos articulares, o que fundamenta eu dizer que tem diferença? Se a gente for pensar, assim, eu, né, diria assim, olha, tem muita coisa que não vai ter diferença entre homens e mulheres. Seria um baita negócio se tivesse, entendeu? Porque daí tudo ia ser específico para a mulher e tudo ia ser específico para o homem. Mas, na verdade, que isso não acontece. Então, por exemplo, demanda de treino, demanda de competição. O que tem de evidência, assim, de diferença entre homem e mulher? A premiação, que é um absurdo, né? Porque, de resto, a distância, a distância proporcional diminui um pouco, ok, mas eu tenho certeza que elas fariam a mesma distância. A produção de potência difere um pouco, são provas mais curtas, então acaba que a potência vai ser, às vezes, a potência média relativa um pouco mais alta, como a gente comentou antes, né? Mas e o resto, né? Aí o que acontece? A gente começa a inferir a partir de outros esportes. Então, assim, não, quando a gente fala que tem pouca comparação de homens e mulheres no ciclismo, não quer dizer que nos outros esportes não tenha, né? Então, por exemplo, assim, se a gente pegar esportes como voleibol, handebol, basquete, esportes que tenham saltos e aterrissagens, hoje se sabe muito sobre a diferença entre homens e mulheres. Na percepção de impacto, na absorção de impacto, na técnica de execução. Então,
lá a gente sabe. Quando chega no ciclismo, a gente pensa, pô, será que aquilo se transfere para cá ou não, né? Então, tem algumas questões que independem de ser homem e mulher, ou homem ou mulher, por exemplo. Se tiver um desbalanço de força, de mobilidade, né? Cara, não interessa se é homem ou mulher, vai dar problema, vai causar desconforto, tanto faz. Agora, a questão é, será que é mais prevalente em ciclistas mulheres do que em homens? Não sei, né? Isso a gente faz a meia-culpa também aqui, porque nós temos 2 artigos que a gente publicou, que modéstia à parte, a gente acha muito bom aqueles 2 artigos sobre bike fit. E sabe aquele artigo que dá um prazer de tu assim, poxa, nós fizemos isso aqui. É um trabalho que descreve ali e tal, eu ainda quero transformar ele num infográfico com as informações, né? Mas é homem, não tem informação de mulher, né? Então, quando a gente começa a olhar isso e se preocupar, a gente pensa assim, poxa, a estrutura óssea é diferente, né? Talvez possa ter alguma diferença, e de fato tem algumas diferenças, né? Por exemplo, em questão de densidade mineral óssea, tem diferença de homem para mulher ciclista, né? Em relação ao trauma de uma lesão, de um acidente, vamos dizer assim, né? Por exemplo, com uma batida de cabeça, coisa assim, geralmente as mulheres sofrem mais danos do que os homens, né? Se a gente for para a questão da composição corporal, também tem diferença. Os homens, em geral, né, eles têm mais massa muscular, têm mais massa óssea, têm menor gordura. Então, assim, tem coisas que a gente começa a pensar, poxa, mas então se a massa muscular influencia a produção de potência, o homem tem mais massa magra, ele pode ter mais produção de potência, mas aí tu normaliza a potência pela massa corporal e aí acaba que tu isola esse efeito, né? Então, eu acho que uma coisa que nos induz a pensar em ter diferenças entre homens e mulheres é essa questão da estrutura óssea e coisas relacionadas, né? E a gente poderia pegar, por exemplo, talvez a característica física mais marcante, que é a largura do quadril, por exemplo, né? E talvez ali ângulo Q e valgo de joelho, que às vezes nas mulheres pode ser maior. Mas o fato é, né, que quando a gente vai, pensa assim, tá bom, isso tudo é percepção e inferência. Quando a gente vai para evidência, o que tem? Nada, sabe? Não tem, não tem. Não tem um estudo que compare, não tem um estudo longitudinal para ver se aquelas características refletirem maior índice de lesão, melhor desempenho ao longo do tempo. Porque, claro, são estudos difíceis de se fazer, né? Não são estudos fáceis de fazer. No Brasil, principalmente porque o público esportivo profissional é pouco, né? A maioria divide aí a vida esportiva com outras atividades e é muito difícil tu conseguir controlar todos os aspectos. Agora, nas equipes femininas pode ter certeza que isso vem sendo controlado e monitorado ao longo dos anos para tentar identificar o que especificamente precisa ser visto, né? Mas não tem ainda. Não adianta a gente ficar aqui dizendo, não, eu vou achar alguma coisa para dizer, porque não tem. Tem questões antropométricas, anatômicas, mas elas nem sempre se refletem numa mudança de padrão de movimento ou risco de lesão quando está pedalando. Nossa, com certeza. Eu acho que a gente tem muito ainda o que avançar com relação a isso, principalmente porque o público feminino não é igual um comentário que o senhor trouxe sobre o tempo, né? A mulher tem menos tempo para treinar, tem mais sobrecarga, tem, né, a fase da gestação também, que é uma fase assim, tanto pedalar, gestando, quanto pós-gestação, tem muita coisa assim que a gente não faz ideia do que fazer ainda. E eu fico pensando assim, no bike fit, os ângulos utilizados são os mesmos? Quando você vai fazer um bike fit feminino, de um bike fit masculino, tem alguma diferença? O bike fitter, ele usa o feeling dele. Como é que acontece, assim, em relação a isso atualmente? Eu não sei exatamente assim, como é que eles fazem, né? Porque eu não faço bike fit, né? Embora aqui no laboratório a gente tenha um projeto com bike fit feminino, é um colega meu aqui que faz, né? Mas eu penso assim, a gente sempre vai pensar no bike fit no objetivo final. Qual que é o objetivo final do bike fit? É ter conforto, né? Assim, mas eu quero ter... Para 0,001% das pessoas que procurarem alguém para fazer bike fit, talvez a pessoa não fique confortável em detrimento do desempenho. Daqui a pouco ela vai fazer uma competição específica e tal. Agora, para os outros 99,999999%, a gente quer o quê? Que as pessoas consigam ter conforto. Porque aí tem aquelas coisas que mesclam para homem e mulher. Por exemplo, as pessoas dizem assim, não, mas eu sinto desconforto quando eu estou pedalando, me dói a bunda, me dói a lombar, me dói as mãos,
Sabe o que tem que fazer para resolver? Pedalar mais. E isso tem evidência, né? Isso tem evidência. Tá? Pessoas que pedalam pelo menos 3 horas por semana, elas tendem a diminuir a relato dessas dores. Porque, claro, faz parte, né? Imagina, tu nunca pedalou e começou a pedalar. Eu lembro muito de alguns amigos que começaram a pedalar na pandemia, né? Então, na pandemia, todo mundo começou a pedalar, né? Aí, comecei a pedalar, mas, nossa, eu tô com muita dor no corpo e tal. Eu falei, cara, continua, né? Continua pedalando. Se a gente vai para o alto nível, essa questão de dor, por exemplo, como dor no joelho, que é uma coisa que afeta muito os ciclistas, né? Tem um estudo interessante que analisou algumas características da cinemática, né? E a presença ou não da dor, e viu que tinha algum efeito do sexo, digamos assim, né? De ser homem ou mulher, na aplicação de força. E é interessante porque, claro, é um estudo, gente, não dá para generalizar, né? Mas tinha diferenças no padrão de aplicação de força que produz torque entre homens e mulheres. E se a gente pensar o torque está envolvido na potência, que é uma das variáveis que, do ponto de vista fisiológico, diferencia bastante o treinamento e a competição do homem e da mulher. Agora, quando a gente vem para o bike fit, olha, será que os ângulos são diferentes? Eu diria que a minha primeira resposta seria não, sabe? A minha primeira resposta seria não. Agora, claro, tem alguns aspectos que a gente tem que considerar, que é o seguinte, o bike fit não é só a medida durante a pedalada. Eu falo isso assim, talvez tem gente que não goste de ouvir isso, mas enfim, se vocês vão fazer um bike fit e a pessoa só te mede em cima da bicicleta, pode até funcionar, mas não está completo. Não, eu fui lá, o cara me fez, me posicionou, me senti tri bem na bike, nem diz o gaúcho, né? Tri bem, show de bola, ótimo. Mas ele conversou contigo, ou ela conversou contigo fora, porque o que acontece? Tem algumas questões que a gente esquece, e o bike fit é minúcias, né, como a gente fala, é o detalhezinho, entendeu? Ninguém vai chegar no bike fit, alguém que pedala, e esperar que a pessoa mude 2 centímetros a posição do selim dela, não vai acontecer isso, gente. Já vai estar com dor antes de acontecer isso. É o mínimo detalhezinho, né? Para quem pedala e está nos ouvindo, eu tenho certeza que a coisa que eu menos gosto quando tenho que botar minha bike no carro, sabe o que é? Tirar o selim. Sabe? Puta vida, tirar o selim, será? Não vou levar a bike, tem que tirar o selim. Não, mas vou levar. Aí, por quê? Porque aí eu passo a fita ali, marco bem onde é que vai ser a posição e tal. Por quê? Porque se ficar uma coisinha de nada diferente, a gente percebe já, de tão acostumado que a gente tá. Mas olha só, se a gente for pensar essa cadeia inferior aí, pensa comigo, quadril, joelho e tornozelo, né? Que são as articulações que mais se movimentam, tem algumas evidências mostrando que a mobilidade do quadril influencia o quanto de resistência, ou rigidez, vamos dizer assim, né, o teu pé tem, por exemplo, para aplicar força. Aí eu fico pensando, poxa, isso é uma coisa fácil de medir, né? Mobilidade de quadril é uma coisa fácil de medir, mas tem que medir fora da bike. Será que está parecido lado direito ou esquerdo? Será que está dentro da mobilidade normal? Né? Que são coisas que a gente começa a trazer de outros movimentos, como correr e caminhar, em que tu tem uma transferência de força entre as articulações muito grande, e essa rigidez, né? Essa rigidez da articulação vai ajudar, e que na bike muitas vezes a gente também vai sofrer influência e acaba não vendo. Né? Mas tudo isso é para homem e para mulher, exceto se a gente for olhar a lesão, né? Que daí tem algumas características diferentes. Por exemplo, mulheres são mais suscetíveis muitas vezes à lesão por estresse do que homens, né? Que você já deve ter visto falar da tríade da mulher atleta, né? Então isso é um fator que influencia. E, enfim, é uma coisa espetacular. Tem muita coisa para explorar, tem muita coisa para confirmar e muito mito para derrubar, né? Nesse assunto. Gosto muito da fala quando você diz que o que você pergunta, né? Para a pessoa nesse processo e o que você entende com essas perguntas, trazendo ao ponto daquilo que a gente falou, né, sobre algo mais integral, de olhar o todo, não só o ponto específico. Então, acredito muito, né, na minha prática de ajustes, eu tento trazer perguntas como qual que é a profissão da pessoa, né, o que ela faz, qual que é o padrão de movimento nessa posição. Ela assume posicionamentos ergonômicos. Uma área da pesquisa da biomecânica também é ergonomia. Então, a gente tem que... Esse padrão é legal. Trazendo para a mulher, você usa salto durante o trabalho e a utilização de salto
você utiliza ele em pé, já parou para impactar o quanto dessa flexão plantar, o quanto que os dedos estão apontando para o chão, pode impactar no comprimento da panturrilha ali, e a rigidez daquele músculo? E às vezes você está querendo naquele padrão de números, né? Isso é fácil de encontrar na internet, um padrão de números do Bike Fit. Você está querendo encontrar aquilo ali e não consegue, porque a mulher começa a sentir desconforto, porque está ali utilizando o salto o dia inteiro e não consegue essa amplitude de movimento. Outra coisa que eu gosto de considerar também sempre é que as mulheres, geralmente, elas têm uma facilidade, né, de ter maior flexibilidade. E isso interfere positivo ou negativamente, dependendo do que você estiver analisando no posicionamento da bike. Então, é muito legal isso. Bom, Deixa eu só aproveitar uma coisinha que tu falou aqui, né? Porque justamente, né, a gente precisa considerar o que a pessoa faz fora da bicicleta, porque é o 99,999% que eu falo, né? Que não vive o dia inteiro em cima da bicicleta. Às vezes passa o dia inteiro sentado e vai para cima da bicicleta 2 horas por dia. Claro, um dentista trabalhando naquela posição de braço, todo difícil ali, né? E, enfim, várias profissões aí com suas peculiaridades. Bom, e trazendo aí mais quando falar realmente do Bike Fit, a gente falou um pouco aqui de mobilidade, disso, se tocou no assunto de osso e tal, falou do quadril, essas diferenças, né, ósseas, elas trazem muita diferença, assim, para o ato da pedalada, essa amplitude de movimento, o que você considera, assim? Olha, pra gente, né, pro pessoal que tá no ouvindo, diz, não, mas quando é que eu vou falar do Bike Fit, né? Eu quero escutar do Bike Fit, né? Então, pra gente falar do Bike Fit mesmo agora, é o seguinte, se a gente for pensar em ângulos, né? Ângulos, não... Assim, embora a gente tenha uma ideia das amplitudes de movimento esperado para pedalar, né? Isso vai sofrer pouca influência se é homem para mulher, tá, gente? Então, assim, o quadril vai movimentar daquele jeito, o pé daquele jeito e tal. Isso, ok. O que vai influenciar? Coisas antes da bike. Mobilidade, nível de força, flexibilidade, tanto para homem quanto para mulher. Essa questão estrutural, por exemplo, assim, de tu ter o quadril mais largo numa mulher, porque a gente pode ter um homem com quadril mais largo também, entendeu? Então, assim, poxa, isso todo mundo já passou por isso, né? Tu pensa assim, poxa, consegui baixar meu peso, tô magrinho, né? Aí vai na competição, chega lá e vê os parceiros lá. Assim, não pode, cara, os caras estão doentes, meu. Os caras estão, assim, os caras estão muito magro. Então, assim, na verdade, assim, aí chega lá e encontra uma menina que é muito mais magra que tu, entendeu? Em termos de tamanho corporal. Então, então será que eu tenho que pegar uma bike? Aí vem a dicotomia. Então, eu tenho que pegar uma bike feminina para mim, então, porque eu tenho um quadril mais largo. Então, não tem isso de bike para homem ou para mulher, né? Agora, tem sim, né, Thales, algumas características estruturais que a gente já comentou, né, que influenciam. Então, por exemplo, se o quadril tem uma largura diferente, aquela distância entre os isquios, né, que no Bike Fit geralmente se mede também, né, para ajustar o tamanho a largura do selim, vai ter diferença, né? Vai ter diferença. E aí, às vezes, o que isso está repercutindo é que, por muitas vezes a mulher ter uma massa corporal diferente do homem, isso pode repercutir sobre a pressão no selim, por exemplo, né? Que é um ponto crítico, né, de preocupação entre os ciclistas. Acho que todo mundo trabalha com bike fit e escuta as pessoas perguntarem e terem dúvidas sobre isso, né? E além disso, o conforto naquele selim. Então, mas tem que ter alguma coisa anatômica da diferença. Bom, essa é um ponto que a gente pode explorar. Essa largura de isquios e tamanho de selim é algo que vai estar influenciando o conforto, que é um objetivo fim do bike fit, né? Ter conforto na pedalada. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta aqui, porque hoje aqui eu estou mais de ouvinte do que de contribuidor, né? De contribuinte aqui. Eu estou realmente tendo uma aula. Uma pergunta aí para o Felipe e para o Thales, que eu já escutei muitas atletas minhas, homens também, falando sobre o tamanho de pé de vela. Já escutei bastante assim, não, mulher é um 7.0, homem é um 7.5. Então, assim, vamos focar na mulher. Desmistifica um pouco essa parte de mulher com pé de vela um 7.0 e ponto final. Fala um pouquinho sobre isso aí para quebrar esse tabu, assim, esse gelo que acontece bastante aí que eu escuto ainda.
Cara, se tem dois pontos aí, né, Paulo, que a galera tem muita dúvida, é o comprimento de pé de vela, né, e é a cadência de pedalada. Nossa, tem uns aí que... Esses dias eu vi um vídeo no Instagram que eu tive que bloquear o perfil, porque senão eu ia responder. Eu ia comentar, né, e eu não queria. Daí, mas, claro, de maneira educada, ia comentar, mas as pessoas, quando são criticadas, elas nunca recebem bem, né, a maioria não recebe bem. Então eu falei, não, vou bloquear aqui, porque daí eu não vejo mais, né. Bom, do pé de vela, gente, assim, ó, eu acho, tá, que se a gente pegar, por exemplo, a Ana e o Thales, levar eles para um laboratório de biomecânica, fazer um estudo completo do corpo deles, testar eles na configuração da bicicleta e definir por modelagem matemática qual é o tamanho de pé de vela que melhor potencializa a aplicação de força. Talvez pode acontecer da gente encontrar que para a Ana é 171,4 e para o Thales é 173,8. Aí os pés de vela para otimizar. Só que quando a gente vai para o público em geral, para uma amostra de uma pesquisa, por exemplo, no final das contas, a diferença é muito pouca em termos de produção de potência, em termos de desempenho para uma prova que dura 2, 3 horas. Tá? Esse é um ponto. Agora, tem alguns aspectos que a gente tem que levar em consideração, e aí aqui eu vou me arriscar um pouco, porque eu não tenho base científica para falar disso, mas eu acho que a gente tem a liberdade poética aqui de flertar um pouco com a biomecânica e com o esporte. Vale mais a pena pensar comprimento de pé de vela e modalidade do que treino. Por exemplo, mountain bike, maratona, mountain bike cross country e ciclismo de estrada e triatlon. São coisas totalmente diferentes. Imagina o cara num cross country aí de Minas, não cross country aqui de Uruguaiana, porque aqui não é tudo plano, né? Mas cross country de Minas, e sobe, desce pedra e não sei o que, e passa nas cachoeiras, aquela coisa linda. Né? Ali, cara, se afogar na cadência no meio da subida, já era, morreu, não tem o que fazer, vai descer da bike e vai empurrar. Se o cara tiver com o pé de vela muito comprido, aquele momento de inércia maior que o pé de vela tem vai ser um fator negativo para manter essa cadência. Por outro lado, se o cara estiver pedalando aí em BH, em Roda da Pampulha lá, né, não deve ser o lugar que as pessoas preferem pedalar, mas eu já andei por ali, acho legal, né, planinho e tal, aquela coisa toda, talvez um pé de vela mais longo, né, mais comprido, vai te permitir manter a tua cadência de pedalada ok e produzir a potência que tu precisa. Mas dentro da mesma modalidade, eu acho que é muito mais perigoso para um atleta mudar o tamanho do pé de vela do que usar um tamanho que a gente chama de tamanho padrão, que é 170, 62,5, enfim, né? Porque não varia muito mais do que isso. Eu lembro de um estudo aí, assim, não, falei, mas é porque eu já vi alguma coisa, um blog, meu treinador, minha treinadora. Tem um estudo, a gente pode deixar, esses estudos a gente está citando aí, se quiser, a gente pode deixar na descrição, né, aqui do podcast. Peço aí que a galera vai comentando para vocês. Que comenta algo em torno de 3,5 centímetros de diferença no comprimento para começar a ter algum efeito. Quando a gente fala algum efeito, principalmente economia de movimento. Principalmente é isso que os caras enxergam. Então, o quanto que eu gasto de energia para manter aquela determinada produção de potência, né? Agora, quando vem para produção de potência média, tempo de prova, coisa assim, eu não vou dizer que não existe, mas eu desconheço, olha que eu procuro bastante material sobre isso, eu desconheço um estudo que... Eu tenho muito mais estudos que me dizem, olha, tanto faz o tamanho, ou esse tamanho de 170, 172 é o mais... o que melhor rendimento tem, né? Então, esse é um ponto... Mas só que é difícil de conversar com isso com os atletas, né? Porque, assim, eles estão atrás, eles querem alguma coisa que, às vezes, motive. Assim, eu ainda vou fazer um estudo que é o seguinte, vou dizer assim, ah, Ana, vem cá, tu tá pedalando com esse pé de vela aqui, sabe o comprimento que ele tem? Não, ele tem 170, tá. Agora, amanhã tu vai vir aqui, tu vai pedalar num de 175, e o teu desempenho vai melhorar. E eu vou colocar ela no mesmo pé de vela do outro dia, ela vai melhorar o desempenho. Chama-se placebo, né? Eu disse para ela que eu aumentei o pé de vela e vai melhorar. É que nem a discussão da cadência de pedalada, né? Que do Bike Fit também faz parte disso, né? Identificar qual é a cadência preferida do sujeito, orientar. Às vezes eu tô pedalando, os caras dizem, não, mas e a cadência mais baixa? Cadência mais baixa de quando? Não, pedalar 70. Pedalar 70 não é pedalar em cadência baixa. A pessoa acha que pedalar 70 RPM é pedalar em cadência baixa. Pedalar em cadência baixa é 30, 40 RPM. Né? Funciona? Não. Não adianta para nada. Né?
Mas pedalar 70 não é pedalar o low gear que chamam, né? Então eu acho, Paulo, que o pé de vela tá nessa linha aí também, sabe? A galera tem uma percepção de que pode melhorar e acaba mudando. Como o efeito sobre as forças é muito pequeno, ele não vai se machucar por causa daquele pé de vela, né? O ciclismo é uma atividade de baixo impacto, né? A magnitude de força que a gente aplica no pedal não é tão grande comparada à corrida, por exemplo, né? Então acaba que é aquela coisa assim, mal não faz, né? Sabe aquele ditado, diz, mal não faz, então eu prefiro fazer assim desse jeito, né? Mas de fato não vai ter um impacto no desempenho da pessoa tão grande. Só, né, para o pessoal que ficou longa essa minha explicação, lembrando que isso dentro da mesma modalidade, né? Quando a gente fala de diferentes modalidades, no cross-country, por exemplo, um pé de vela mais curtinho, às vezes pode ajudar a manter a cadência, isso vai ajudar lá numa trilha, né? Enquanto que o contrarrelogista, por exemplo, vai usar um pé de vela mais largo, uma coroa maior, aquela coisa toda. Eu tenho uma dúvida bem de leigo da biomecânica. Se o pé de vela é mais curto e o braço de alavanca é menor, não fica mais difícil de reacelerar? Aí é que tá. Tu não, aí a nossa ideia é que tu não precisa fazer isso, né? Que tu consiga sempre manter a tua cadência o mais próximo da preferida possível. Para isso que tem as velocidades na bike, né? Eu lembro que em 2006 a gente fez um experimento em que nós medimos as forças no pedal, né? E nós variávamos a cadência de pedalada dos sujeitos. A gente aumentava e diminuía, né? E aí participava com nós do projeto o professor Irving Faria, que foi um grande cientista do ciclismo aí, né? E quando a gente estava discutindo os resultados, uma vez ele nos disse assim: olha, qual que é a conclusão do nosso estudo? Que a bicicleta tem que ter marcha, né? Porque se ela não tiver marcha vai ser muito difícil. Por quê? Porque se tu cai fora da tua cadência preferida, a tua técnica piora. Isso é fato, né? Tua técnica de pedalada piora se tu cai da cadência preferida. E se tu sai da cadência preferida, como é que tu faz para voltar para ela? Tu negocia as marchas, né? Quem é que nunca passou por uma situação assim de que parece que falta uma velocidade, né? Se eu baixo uma, fica pouco, se eu subo, fica demais, né? Ou vice-versa, né? Pô, aí já vem, não, eu preciso de um grupo de 12 velocidades, porque tá faltando aqui para me manter a minha cadência preferida, né? Então, eu não acho que a mudança no comprimento, Danilo, vai ser tão impactante assim para dizer, nossa, vai ficar mais difícil pedalar por causa que eu mudei 2 centímetros aqui o comprimento do pé de vela. Os ciclistas, em geral, eles querem que isso aconteça, mas, gente, na prática não funciona, não vai acontecer. Só para concluir esse negócio da cadência, lembrando, no mercado, o menor que a gente consegue achar com facilidade, tá, gente? Tem como achar menores ou maiores, mas com facilidade. Se eu for no mercado brasileiro, na internet hoje, um dos menores, 165. O maior, geralmente 175. Difícil acho 176. Tá? Então, assim, é muito pouca a diferença mesmo. E pensando no bike fit, né, masculino e feminino, por exemplo, não existe pé de vela para homem e para mulher, né? E assim, se vocês disserem para mim, não, Felipe, mas eu quero personalizar o pé de vela, eu quero personalizar. Existem algumas equações, né, que inclusive tem um trabalho publicado recentemente, né, sobre isso, que mostra uma predição do tamanho de pé de vela, de acordo com o tamanho da perna e tal, testa algumas diferentes equações para ver qual se adequa melhor. Gente, a diferença vai ser muito pequena, né? Agora, se vocês quiserem, de fato, personalizar, dá, né? Agora, vai motivar a pessoa, mas não tem evidências significativas para dizer que, no ponto de vista de treinamento, isso é uma coisa que o Bike Fit vocês têm que fazer nas mulheres. Vou aproveitar aqui que a conversa está alta, estamos quebrando um monte de mito e eu quero saber, selim vazado para mulher é bom? Não é bom? Existe algum mito em relação a isso? Esse é um ponto interessante. Então, assim, só para o pessoal, né, que está nos ouvindo aqui não ficarem bravo comigo, Felipe, mas tu não está falando bike fit. A gente falou da questão estrutural, falamos aí do pé de vela, né, falamos da potência, né, que a mulher pedala em intensidade mais alta, então no bike fit tem que botar uma carguinha maior para elas também, para ver a postura, aquela coisa toda. Bom, do selim, ótimo ponto, né, assim, também tem muita discussão há muitos anos, né, sobre isso. Vamos começar pensando na biomecânica, que parte de uma variável, na verdade não é biomecânica, é física, né? Que é pressão. Força atuando em cima de uma área, né? Então, se a gente aumenta a área, diminui a pressão, se a gente diminui a área, aumenta a pressão. Se a gente pensar de maneira bem objetiva nisso, no momento em que a gente usa um selim vazado, ele tira a área de contato.
aquela pressão tem que ir para algum lugar. Ela vai para outro lugar, né? Então, assim, hoje em dia, assim, eu não sei, vocês são novinhos aí, né? Mas se a gente pensar 20 e poucos anos atrás, a gente via muitos selinhos vazados, mas vazado mesmo, entendeu? Tipo, era assim, era muito vazado. Tinha uma área de contato mínima. Por quê? De maneira velada, eu acho que as pessoas pensavam que o contato tinha que ter mesmo, era nos isquios, né? E desconsiderava a distribuição de pressão. Há muitos anos atrás, a gente estudou isso em homens e mulheres. Acho que foi, não digo dos, né? Porque na época tinha outros grupos, tinha o pessoal da França também estudando sobre isso, né? Comparando homens e mulheres, né? E a gente viu que quando a gente olha a distribuição de pressão, por exemplo, ela é parecida entre homens e mulheres. Quando a gente vê o efeito da, da carga de trabalho, ou seja, da potência produzida sobre a pressão entre homens e mulheres, ela também é parecida. Agora a gente começa a ver que a posição do tronco, por exemplo, afeta mais a pressão em homens do que em mulheres. É como se a distribuição de pressão das mulheres fosse menos suscetível a essas mudanças de postura, como a inclinação do tronco, né? Que no homem já tem um efeito um pouquinho maior. Quando a gente vai para a questão do vazado, a gente observava que na borda do buraco, vamos dizer assim, do selim, né, ali onde tem aquela parte vazada, a pressão era maior. E geralmente esse vazado está na região do períneo, aquela coisa toda. Então, assim, não tem causa e efeito, né, mas pode ser um fator de risco para um aumento da pressão. Por isso que a gente começou a ver cada vez mais selins que não são vazados, eles são rebaixados, né? Eles têm uma curvatura na superfície que meio que trata de acomodar, né? Porque aqueles selins que tinham o nariz cortado, que chamavam, né? Que assim, não tinha parte da frente, tudo aquilo, quem usa hoje porque assim, me adaptei, gostei, mas já se sabe que eles não são bons, né, para as mulheres. Aquela ideia de que não ter pressão na região anterior ali do contato, não ter contato na região anterior do selim seria mais confortável para a mulher e manter o contato só no isco e tal, ela não funciona. Parcialmente, às vezes sim, ou com essa superfície rebaixada, como se diz, né? E isso a gente vê que repercute até nas vendas, né? Assim, hoje tem muito selim que tem essa superfície mais rebaixada, e os que são vazados têm uma coisinha de nada, não, né? No meio do selim, que, né, acaba aliviando, digamos assim, uma região de contato, né? Mas hoje em dia a gente não pode deixar de esquecer também que tem a bermuda, tem tudo aquilo, não é só o selim que influencia, sabe? Isso também vocês têm que conversar no Bike Fit com as mulheres. Porque, claro, aquela coisa básica de não pedalar de roupa de baixo, aquilo tudo, né? Que até hoje eu encontro amigos que dizem, não, eu pedalo de cueca. Como é que consegue, né? Porque se fica todo assado, depois você vai falar no resto, né? Suor, aquela coisa, que é nojeira. Mas enfim, então tem que explicar isso. A bermuda também, né? O tipo de forro, vocês têm que orientar as mulheres também sobre isso. Porque a gente tem que pensar que muitas vezes, gente, quando as mulheres procuram material para ler sobre ciclismo, elas não encontram dicas para mulheres. Elas só encontram coisas para homens. E elas acham que para mulheres é diferente. Então vale a pena vocês conversarem. E sempre perguntar, né, se elas relatam algum desconforto de parestesia, ou seja, aquela sensação de dormência, né? Porque a partir da sensação de dormência, vocês vão poder discutir outras coisas, que é o que o Thales comentou antes, de contato de pedal, de contato de mão no guidão, posição de tronco, que pode ajudar, né, a melhorar o conforto. Professor, ainda nesse sentido, quando a gente vai para fazer um bike fit, ou, né, ainda falando sobre esse assunto, a forma que a gente tem de medir essa pressão é utilizando um equipamento que é altamente custoso, né? E aí, geralmente, a pessoa mede mesmo a largura entre os isquios. Uhum. Essa é a única alternativa mesmo? Ou existe outra alternativa para se medir pressão, utilizando algum outro método? Ou é na tentativa e erro? Para medir a pressão realmente, né? Se for medir com equipamento, ele vai ser caro, né? Qualquer equipamento que não é fabricado no Brasil, hoje em dia é caro aqui, né? Mas a gente não precisa, às vezes, ter essa medida, sabe, gente? A gente precisa conhecer a teoria por trás. Então, por que se usa a largura do isco? Pela questão do contato do selim. Então, o isco não pode estar fora do selim, né? Então, se eu tiver um selim muito estreito, vai ser ruim.
Assim como se eu tiver um selim muito largo, eu estou tendo de sobra, não preciso daquilo, né? Então, como a largura do isquio me dá um bom indicativo, eu depois consigo trabalhar com a orientação postural. Então, eu estudo e eu entendo que uma inclinação de em torno de 45 graus, ela beneficia a pressão no selim. O que eu quero dizer com isso, né? Ela ajuda a distribuir o teu peso entre a mão no guidão e entre o selim. Então, no momento que tu divide esse peso entre o selim e o guidão, a pressão no selim diminui. Isso não precisa medir. Souber a teoria por trás, tu aplica isso, né? Outra coisa, se vocês entendem, né, que a pressão depende da área de contato e um selim vazado diminui a área de contato, vocês vão olhar o selim da pessoa e já vão saber que características aquele selim tem. Então, olha, ela chegou aqui e tem um selim vazado, que é o selim top, o famoso, aí todo mundo tem, beleza, né? Ou todo mundo quer ter, né? Então, beleza. Primeira coisa que eu tenho que fazer é, bom, vamos ver se esse selim já causou algum desconforto. Assadura, tem de vez em quando? Dor, tem alguma região? Sensação de dormência? Tem algum calo? Tem algum machucado na pele, né? Não, tá tudo certo. Bom, então a pessoa está adaptada naquele selinho ali, está funcionando. Aí vamos ver o quê? Vamos ver se a largura dele é adequada, vamos ver se ela está distribuindo bem a pressão. Se eu puder medir, óbvio que vai ser mais legal, né? Mas eu consigo mesmo sem medir ter uma boa ideia do que está acontecendo. Gosto muito do que o professor falou. Ela chegou com o selim lá, com o selim que ela tem, e daí você pergunta, como é que tá? Tem desconforto? Não tem? Porque no fundo a clínica é soberana, né? Se a largura aqui parece que não bate, mas se ela se sente super bem, você pode levantar esse alerta, mas talvez valha a pena se fazer ela gastar alguns R$ 1.000, dependendo do selim, por causa disso, se tá tudo certo. Então, queria fazer essa pontuação. Vai lá, Thales. Pois é, e assim, são perguntas antes, né? A pessoa ela responde isso um pouquinho antes. Eu gosto sempre de fazer esse tipo de pergunta, quando a pessoa marca, antes mesmo de chegar no momento da hora H ali, né? E às vezes a pessoa chega na hora H, você tem, reclamou da assadura, disso, aquilo, outro, e aí fica, putz, agora assadura tem quantas bermudas de bicicleta de marcas diferentes que eu não vou conseguir observar, né? Às vezes você pergunta para a pessoa, você sente isso, tem assadura, tem isso, aquilo, outro. Você pede, traz sua bermuda, traz seu capacete, que às vezes vai influenciar não no selim, né, mas no dor cervical, traz os outros equipamentos, os acessórios, né? E falando sobre essa importância também de entender o processo por trás dos acessórios que está ali, sem ser aquela coisa, né, de vender o rosa. Não pode ser a gente cair nessa de vender o rosa, vender o produto. Fala que é para mulher, mas na hora que você procura, na internet tem memes sobre isso, que é o quê? O bique feminino rosa, ele é 70 centavos mais caro do que o mesmo bique masculino, entre aspas, masculino, né? Na verdade, são dois barbeadores. E isso acontece em todo o mercado que tem por trás o público feminino e masculino segmentado demais. Isso que o Thales comentou é bem interessante. Tem alguns estudos comportamentais bem interessantes sobre isso, né? Que justificam por que fazem isso de fato, porque funciona, né, gente? Vende, né? Vende. É complicado. Não, vende e eu acho que o professor, não sei, mas o que eu entendi, às vezes o fato da mulher comprar uma coisa que ela tá sentindo que é para ela pode ter um efeito placebo ali. Eu acho que... Ou não foi isso que você quis dizer? Vende que eu digo que as pessoas acreditam nisso, porque a gente tem que pensar o seguinte, ó. Pensa, alguém chega para fazer o bike fit com vocês, né? Aí, como que eu faria se eu fosse bike fitter, né? Primeiro que eu teria um formulário prévio que eu mandaria para a pessoa, tá? Agendou comigo, recebeu no celular um link com um formulário. Esse formulário tem algumas perguntas que são difíceis de fazer no olho a olho, né? Por exemplo, assim, pedala quando está menstruado ou não, né? Sente desconforto de tal tipo, já aconteceu isso, já aconteceu aquilo, aquelas coisas que talvez, né? Eu não sei o tema aqui, mas enfim, a pessoa não vai ser 100% segura, né? Para falar ali na tua frente, às vezes sozinho contigo. Então, manda um formulário prévio. A partir disso, primeira coisa assim, vamos pedalar. Senta aí e pedala. Como é que tá o conforto? Onde é que dói? Como é que não sei que lá? Conhece um pouco mais. Lembrem, gente, que eu falei antes, tá?
muitas vezes a informação que tem disponível para as mulheres é diferente das que tem para os homens. Tu não encontra uma matéria falando sobre o ciclismo feminino, tu encontra tudo sobre o ciclismo masculino. E aí, será que nem todo mundo tem percepção de que não tem diferença em muitos desses aspectos, né, Ana? Muitas vão olhar e vão dizer assim, não, mas isso é só para homem, para mulher deve ser diferente. Como é que é para mulher daí? Mas não sabe, né, porque acha que é diferente. Tem diferença, óbvio que tem, gente. Tem situações de diferença. Mas para bike fit, o procedimento é exatamente o mesmo para homem e para mulher. Bom, você comentou em relação ao pé de vela, né? O tamanho do pé de vela e tudo isso. Um ponto que a gente chegou a comentar aqui também foi que não tem muito ajuste de tamanho de pé de vela. Mas vamos falar um pouco aqui sobre algo que tem ajuste na bicicleta, a gente consegue com mais facilidade, não é tão fácil assim, mas com mais facilidade. Distância, né, entre o ponto de contato dos pés, o fator Q, ou seja, a distância que um pedal está em relação ao outro. Isso no plano frontal aqui. O que a gente tem em relação a isso? A pelve feminina é um pouco mais larga? O que tem em relação ao movimento da pedalada que pode ser influenciado por isso? Aqui a gente tem, vamos fazer uma ressalva, né? Que é o seguinte, quando a gente fala sobre estudos que investigam a influência desse fator Q, né? Às vezes é uns negócios assim, esdrúxulo a diferença, sabe? Tipo, é um negócio gigante, do tipo assim, o cara tá pedalando na bike e tá pedalando com a perna super aberta. Isso não vai acontecer em lugar nenhum. Aí eu fico pensando, o cara que desenha um estudo desse, pensa assim, no que ele tá pensando, gente, assim? Eu não sei, né? Ele pedala, esse cara? É, exato. Ele anda de bicicleta, ele conhece a bicicleta? Ele subiu naquela bicicleta ali para porque entender. a gente vê assim, tipo, tem uma mudança de 10 centímetros no fator Q. Poxa, 10 centímetros, ou mais ainda, chega a 12, 13 centímetros. Cara, isso é duplicar o tamanho, geralmente é 15, mais ou menos, por aí, né? É duplicar. Então, assim, isso não existe. Bom, agora, vamos pensar essa posição relativa que o Thales falou, e que vocês podem pensar assim, gente, tá, mas o pedal não é padronizado, né? Será que essa distância não é padronizada? Mas, assim, tem algumas variações entre marcas, hoje em dia também com alguns modelos com medidor de potência, coisa assim, largura de pé de vela, a largura, não o comprimento, mas a largura mesmo dele pode influenciar, né? E também o design da bike também pode influenciar, se vocês quiserem uma distância maior, vocês conseguem ajustar também, né? Bom, então isso é ajustável, né? Dá para ajustar. Se a gente for pensar assim, o que o Bike Fit nos permite entender, né? Eu vou mudar a postura e eu vou ver o que vai repercutir no desempenho da pessoa. Em relação à atividade de músculos, por exemplo, que é o que a gente precisa para pedalar, não tem muito indicativo de diferença, gente, sabe? Não tem muita diferença, assim, na ativação dos principais músculos aí, extensor de joelho, né? O vasto lateral, o vasto medial, os músculos da panturrilha, né? O gastrocnêmio, tibial anterior, que faz a ponta do pé subir, não tem muita evidência de que alterando o ângulo Q isso muda. Agora, tem coisas interessantes, e se a gente for pensar sobre a aplicação de força, se eu tiver com uma distância mais estreita ou mais larga, eu posso mudar o quanto que o meu joelho recebe de carga de maneira total. Quando eu falo carga no joelho aqui, é tipo quanto que o fêmur é comprimido contra a tíbia, tá? Então, quanto de compressão na articulação vai ter. De maneira geral, é isso. Se a gente pegar a força total, às vezes não tem diferença, mas a força medial pode aumentar quando essa distância do fator Q aumenta. E aí aqui vem uma coisa interessante, né, gente, porque nós temos muitos ciclistas de meia idade, né, que começam a pedalar com 40 anos, né, 50 anos, eu conheço muitos com mais idade, mais experiência, né, que estão na melhor idade, como eu digo para um amigo meu, né, que pedala e que tem 60 e pouco, tu tá na melhor idade para pedalar, né. Então, assim, nesses casos, a gente precisa adicionar no nosso Bike Fit outra perguntinha, né, que é o seguinte, tu tem alguma disfunção articular que tu conheça? Tem alguém na tua família que teve alguma disfunção articular? Por que tu pergunta isso? Tipo, a artrose não é hereditário, né? Assim, até tem alguns fatores, mas ela não quer dizer que seja hereditário. Mas tu vai usar isso para ver se a pessoa identifica os sintomas.
Eu não tenho nada. Aí tu começa a perguntar, de manhã cedo, quando tu levanta assim, às vezes de manhã eu levanto tudo travado, parece que eu tô com o meu quadril duro, assim, aí eu dou uma caminhada e tal, melhora. Aí tu já, né, acende a lanterna do alerta, né? Não, o meu joelho às vezes dói, assim, depois de um pedal, né, não sei o quê. Então tu começa a entender se aquele joelho, aquele quadril, aquele membro inferior, tem algum fator de risco. Porque dependendo da característica desse fator, que é essa distância que o Thales comentou antes, a principal variável que tem evidência mostrando hoje é essa força de compressão no joelho. E como o joelho é uma das regiões do corpo, né, que os ciclistas mais reclamam, né, e é o grande, é o santo grau aí do bike fit é o joelho, né, qual é o ângulo, qual é o movimento, tá para dentro, tá para fora, qual é a amplitude, né, então acaba que essa articulação nos chama muito atenção, e quando ela dói, né, pode indicar que tem algum problema. E dor, gente, é algo que quem trabalha com bike fit vai ouvir, né, tanto no ciclismo competitivo quanto recreacional, e tanto para homens quanto para mulheres, né. Então, o fator Q é outra coisa interessante, mas as evidências até agora é que a ativação do músculo não muda, mas as forças nas articulações podem mudar de acordo com essa alteração. No episódio 37, a gente falou com o Guilherme Branco. O Gui sempre tá com a gente aqui no Bem Amigos e tudo mais, né? E ele veio para falar um pouco de fisioterapia esportiva como um todo. E ele falou um pouco de bike fit também, que é a área dele, né? Uma das áreas dele. E eu fiz uma pergunta e que eu realmente não tinha nem ideia da resposta, não tinha feito para ninguém. E ele falou que tem algumas coisas para olhar ali, mas que é se o bike fitter chega a olhar aspectos que estão mais relacionados à descida, quando a gente pensa no mountain bike. Porque às vezes a posição ideal para o cara ali é uma mesa super negativa, mas a gente sabe que quando o cara tá descendo, se ele for muito habilidoso, ele sabe lidar com aquilo, mas uma mesa mais alta facilita as coisas. E vou tentar ilustrar aqui, eu sei que para tentar responder isso, a gente vai precisar, talvez, quem falou, flertar com a biomecânica e especular algumas coisas, mas imagina, eu sei que todo mundo que está aqui gosta de assistir Copa do Mundo e tal, então imagina as 3 meninas que você fala, pô, elas descem muito, descendo. E imagina os 3 homens. Uma coisa que eu consigo observar, pode ser só a percepção, e você falar, não, acho que você está viajando, mas as mulheres tendem a andar com o quadril mais para trás quando elas estão descendo. Eu já até vi algumas explicações sobre isso, que dizem que o centro de massa da mulher está mais baixo, mas realmente isso existe? Pois é. Será que alguém mediu onde é que está o centro de massa para dizer que está mais baixo, né? Não sei. Por partes, na primeira parte eu concordo contigo que talvez, né, exista um bike fit nível avançado, né, de acordo com o objetivo específico, né? Eu tenho, assim, na verdade eu tenho certeza, né, gente, que o ciclismo profissional, dependendo da competição, tem pequenos ajustes que acontecem na bicicleta, né? Tá aí o cara que ganhou no final de semana nos ciclismo de estrada usando o canote retrátil, né? Então o cara se ligou de uma coisa que ninguém se ligou, e claro, né, o universo todo conspirou também, mas ali ninguém é bobo ali, entendeu? Então, se a gente levar para o bike fit sei lá, para uma prova com mais descida, uma prova com mais subida, sim, tá? Vão ter ajustes que vão fazer diferença, com certeza, né? Só que no nível recreacional, no nível atleta amador, é mais difícil isso, né? Porque aí o cara ele vai ter que ser milionário, basicamente, né? Porque ele vai ter que ter um monte de equipamento, vai ter que ter um monte de opções diferentes, ou um monte de bicicleta diferente, né? Hoje eu pedal de subida, eu vou com essa. Né? E as bikes têm essa característica, né? Todas as marcas têm, não, essa é a bicicleta de endurance, essa é a bicicleta de subida, essa é a de... Exceto a de contrarrelógio, que tem algumas características específicas, as outras, no final das contas, gente, assim, para o Felipe da vida, não vai fazer diferença nenhuma, né? Agora, no alto rendimento, sim. E sobre isso que tu comentou das mulheres, da posição, eu nunca não vi nada, não conheço estudo sobre isso, mas eu achei bem interessante a dúvida. Mas eu não tenho a resposta. Danilão, você lançou uma aí que tem passo atrás, na graduação ainda. Eu, lá no laboratório de biomecânica da UFV, observando em frente, quem não conhece um pouquinho, mas falando um pouco da minha imaginação, assim, em frente a gente tem várias quadras, né? E um dia eu olhei, saí do laboratório, fui tomar um café, olhei assim para as quadras
e vi aquele espaço todo e olhei para as câmeras e imaginei logo, né? Não, vou tirar isso tudo daqui de dentro, colocar lá fora e eu queria medir técnica de curva. Queria ver como que os atletas faziam curva de bicicleta no ambiente real. Porque se diz muito, né? Jogar a bicicleta para o lado, deixar o corpo mais ereto, tudo mais, mas realmente isso acontece? Eu queria imaginar isso. Bom, acho que falta um pouco dessa incidência, dessa tecnologia, mas no campo, é claro, a gente tem que tomar cuidado, né, Felipe? Quando a gente vê lá as câmeras super caras e pensar em levar isso para o campo de verdade, onde pode acontecer chuva e tudo mais, não é uma coisa tão fácil de fazer. Precisamos pensar se isso pode acontecer. Mas, bom, hoje, né, sair do laboratório, sair do padrão ouro de qualidade, de captação de dados, e estou fazendo 2D e tentando verificar o que tem em torno disso. O que eu sempre peço para o atleta, amador, profissional, independente do nível dele, é que ele teste o fit. Ali, por mais que eu tente colocar uma sobrecarga de watts ali mais adequada para a prática dele, ele tem que testar isso no campo. Então, tentar ver como que essa distribuição de peso entre roda dianteira, roda traseira, tem um atleta com uma boa percepção, né, vai dar informações super valiosas para quem está fazendo o ajuste. E isso ele vai para o campo, senti isso, vem cá, faz esse tipo de alteração aqui, tira um espaçador, sobe um espaçador, vamos testar isso, o que a gente tem, né? É claro, o Felipe falou, será que alguém já mediu isso? Para medir, eu acho que a gente teria, esse centro de massa teria de deslocar toda essa estrutura que eu falei, né, do laboratório para o campo. Só que algumas coisas a gente tem uma pequena noção, né, de estudos que já foram feitos há bastante tempo, de comprimento, tamanho de membros e onde que está a massa daquilo, e a gente imagina, bater no olho ali, o que possa ser que esteja acontecendo. É claro, flertando ali, né, com o que A parte boa disso é que logo vai ter tecnologia, já tem, né? Tecnologia que daria para fazer, e logo vai ter gente que trabalha com ciclismo e vai estar usando essa tecnologia, né? Inclusive questões como cinemática sem ter que colocar marcador no corpo, usando sensores de aceleração, coisas assim, né? Então isso logo vai ser prática. Só um comentáriozinho, né? Porque nessa questão, tu falou de curvas, por exemplo, né, a gente fez um estudo com alguns ciclistas de pista chilenos, né, da equipe da seleção nacional deles, e a gente viu que a ativação das pernas, ela mudava, né, de acordo com a posição na curva. A perna de dentro, digamos assim, da curva, a perna de fora, né, então tudo isso tinha algumas alterações na atividade dos músculos, porque provavelmente, né, eu acabo compensando, que a gente comentou, o deslocamento do centro de massa, às vezes vai, né, a força centrífuga, aquela coisa toda. Então, certamente são detalhes, né, que o bike fit não consegue atender. Então, se não existe, não, vou fazer o bike fit aqui para ele fazer melhor curva. Qual que é a coisa do bike fit que vocês podem fazer para o mountain bike, por exemplo, ir melhor na trilha, nas curvas? Ajustar a largura do guidão, né? Para não bater num galho, alguma coisa assim, ponto, é isso que dá para fazer. O resto é orientar, é ensinar os cuidados que tem que ter, né? Ó, tu vai entrar numa trilha, tu estende essa perna aqui, enquanto tu flexiona a outra para fazer a curva para um lado, inverte quando for para o outro, aquelas coisas básicas que é de postura também, né? E que funciona do mesmo jeito, se for para um homem ou para uma mulher. E tem aquela questão, né, que você falou um tempo atrás, mas o recreacional e o competitivo, e daí o que é fazer uma boa curva, né? A coisa não é tão cartesiana dessa Exato. forma, que nem tem a coisa que hoje em dia tá aparecendo bastante gente tentando ensinar como pilotar, dando dicas no Instagram, né? Uma coisa que falam bastante é a coisa de você mexer o pé de vela. Então você desloca o pé de vela um pouco pro lado da curva, você deixa um pouco mais alto, flexiona esse joelho, aumenta a força lá de lá. Isso é ótimo, aumenta a segurança e até te permite fazer a curva mais rápida. Aí você vai assistir uma prova de cross country dos melhores atletas, eles fazem? A maior parte não. Por quê? Porque isso gasta energia. E eles são capazes de fazer sem mudar. E, então, Exato. sempre é difícil você falar, não, faz dessa forma. Cada atleta vai ter
um jeito, ele entendeu o que vai mudar, pode ser interessante. Mas a gente atribuir o melhor gesto é complexo, né? Por isso que a prática contínua é talvez a melhor solução, né? Porque essa prática vai te permitir te conhecer melhor, vai te permitir desenvolver a tua técnica também. Tem coisas que servem para todo mundo, mas tem coisas que vai ser o teu jeito de pedalar, vai ser a forma como tu se sente bem, né? E aí, às vezes, uma dica, e nós, enquanto professores de educação física, treinadores, enfim, a gente precisa conhecer um pouco sobre isso para poder mostrar possibilidades para esse sujeito, né? Assim, olha, nisso aqui, às vezes, tu fizer assim, melhora. Que nem o Thales disse, aí ele vai lá, experimenta e diz, pô, melhorou, né? Melhorou. E aí, às vezes, rodou o guidão aí 30 graus para cima, nem isso, aqui é 30 graus, sei lá, rodou 10 graus, de diferença e a pessoa diz, pô, me senti muito melhor, né? E então aquilo dá confiança, a confiança faz ele continuar treinando, ele vai ganhar força, e aí com isso todos, força é fundamental, né? Um parâmetro importante na bike, né? Força muscular, que eu digo. Sim. Thales, eu fico com curiosidade agora. Eu nem sei o que falar, mas peraí. Às vezes a galera vai para você com queixa de dor e daí você fala assim, pô, isso aqui não tá na posição da bike, tá no gesto desse cara. Tipo, por exemplo, na descida tem muita gente que prega que o cotovelo tem que estar aberto, o ombro em rotação interna. E, pô, se você for descer por muito tempo desse jeito, o ombro vai doer. Então, coisas desse tipo. Cara, isso entra 100% daquilo que o Felipe falou aqui agora, né? A prática, o quanto que aquela pessoa vai entendendo, né? Porque imagina a primeira vez que você chutou uma bola na infância. Como é que foi esse chute? Você consegue lembrar dele? Difícil, né? De para onde que esse chute foi. Às vezes foi lá no V do gol, mas esse chute foi realmente consciente. Então, esse tipo de coisa que a pessoa vai adquirindo ao longo do tempo de, vou fazer isso, faça assim, faça assado, errei, caí por conta disso, gera uma memória que você vai lembrando daqueles padrões de movimento que a gente vai procurando não ficar repetindo tanto, ou aqueles que a gente viu, me senti mais seguro fazendo assim, você tenta padronizar aquilo ali, até que aquilo ali se automatize. É claro, você levantou um ponto, né, que é pedalar aqui, ó. Se observar um pouco, eu mudei a câmera, acabou a bateria do celular, mas se conseguir observar, é totalmente fora de uma anatomia. Ninguém consegue sustentar uma posição aqui por muito tempo. Então, o que acontece? A gente tem que ficar atento a isso. Nem todas as dicas que a gente tem por aí tá para todas as anatomias. Eu até falo muito sobre pessoas, né, com limitações articulares, como, por exemplo, de abduzir o quadril, né? Aula de yoga, eu tenho que colocar os pés sobre as coxas, e aí tem uma pessoa que tem uma abdução de quadril ali limitada, ele não vai conseguir abduzir aquilo tudo, e vai estar tentando aquilo ali, e não consegue, vai gerar um desconforto. Conforto. A gente até comentou antes disso aqui, conforto. É o primeiro passo. Depois a gente começa a progredir em torno das outras coisas, pensando onde que pode afinar o processo. Eu acho que esse é um ponto legal da gente reforçar, né? De tudo que a gente falou, né? Primeiro, gente, conforto para... Eu acho que mais do que bike fit é ciclismo feminino, né? Em geral também. Conforto, tanto para homem quanto para mulher é importante. A percepção de conforto pode mudar um pouquinho de homens para mulheres, tá? Porque tem alguns estudos mostrando que a percepção de dor, por exemplo, e até mesmo a tolerância à dor pode ter diferença entre os sexos. Tá? Bom, padrões de movimento, ângulos, velocidades, é muito parecido, gente, homem e mulher. Mas não é diferente por causa da mulher, por causa do quadril, Felipe? Mas se for um homem pequenininho, ou se for um homem muito alto, ou se for uma mulher muito alta, uma mulher mais baixa, cara, pensa no esqueleto, entendeu? Pensa no esqueleto, não pensa na fisionomia, pensa no esqueleto. O esqueleto é o mesmo. Agora, as características desse esqueleto que são similares entre homens e mulheres vão entrar no bike fit, como a gente já falou no outro episódio, falou muito aqui hoje, e vocês já comentaram também com o Guilherme, que é um grande amigo meu também. Tá? Agora,
eu acho que coisas que a gente não pode deixar de considerar nesse ciclismo feminino e no bike fit feminino é a diferença nos treinos entre homens e mulheres, as intensidades, as características das provas, tá? Acho que isso é importante. E eu diria que dessas questões de ajuste na bicicleta, se dissesse assim, Felipe, mas me diz um ponto para quem escutou esse episódio poder sair daqui e dizer assim, eu escutei lá o Felipe dizer, eu vou cuidar isso. Eu acho que conversar com detalhes sobre o selim que as mulheres estão usando e que os homens estão usando é interessante. É interessante. Por quê? Porque isso talvez seja uma das coisas que mais tem evidência de diferença para homens e mulheres. O quanto que a posição do tronco repercute em conforto para o homem e não repercute tanto para a mulher, o tanto que a região de contato da parte anterior do selim causa desconforto para o homem e não causa para a mulher em geral, né? A questão da largura do selim, que às vezes pode se associar à mulher, ter uma largura diferente do homem. Então, esse tipo de coisa vale a pena dar uma olhada. E outra coisa importante também, que não está só em relação ao bike fit, mas o esporte geral, é aquilo que a gente comentou no início, né? As mulheres podem ter uma situação de menor densidade óssea, de densidade mineral óssea menor do que os homens ciclistas, né? Isso pode estar associado com a tríade lá da atleta feminina, que tem a ver com alimentação, com menstruação, com estresse, tudo, né? E vai repercutir na qualidade do pedal dela. E vai se mostrar em relatos de dor e desconforto que vocês vão tentar identificar no bike fit se conseguem melhorar. Bom, acho que esses pontos aí, eles já começaram a sumarizar e puxar a gente para o final, que já tem 1h30 aqui que a gente está batendo esse papo. E aí, assim, né, resumindo, olha para o corpo, olha para o esqueleto, cada pessoa é uma pessoa, então pense e investigue aquele ser, né, aquele ser humano que está ali no seu consultório, que está ali tirando a dúvida com você. E quando a gente olha para a fisiologia, sim, nós temos diferenças, que são diferenças importantes, que estão relacionadas ao tempo de treinamento, e que foi muito legal que o professor colocou lá como comentário da nossa pauta, que eu não podia deixar passar liso, que é: maridos, se organizem com as suas esposas, que todo mundo consegue treinar. Não é não, professor? Organizando direitinho, todo mundo pedala, né? Exatamente. E aí, a gente queria agora deixar esse espaço aberto para você, para falar o que você quiser, divulgar seus trabalhos, suas redes sociais, e queria também falar que a gente vai disponibilizar todos os artigos que o senhor compartilhou com a gente vai colocar no link no Linktree da nossa bio, vai ter lá um linkzinho com a pasta do Drive, tá bom, gente? Aproveitem demais. Gente, eu acho que a nossa ideia inicial, que quando a galera me convidou a falar sobre bike fit feminino, acho que a gente acabou extrapolando um pouco, porque não tem muita coisa para falar sobre bike fit feminino. Vocês viram que as evidências específicas para as mulheres são poucas ainda, e muita coisa funciona igual para homem e para mulher. Agora, acho que uma coisa importante, eu tenho a percepção que as mulheres procuram menos o bike fit do que os homens. Talvez por uma ideia de que não, eu não ando tanto para fazer um bike fit, eu não treino tanto para fazer um bike fit, né? Pelo menos eu vejo isso muito na minha realidade aqui. E tanto que na universidade a gente criou um projeto de extensão para fazer o bike fit só para mulheres gratuito, né? E a gente não faz para homem, só faz para mulheres gratuito, porque para elas se sentirem valorizadas e motivadas, né, para ter essa experiência da avaliação, do posicionamento, e quem sabe no futuro aí procurar um treinador, uma treinadora para desenvolver mais. Para terminar, eu queria primeiro agradecer o convite, é um prazer estar aqui, né? Desculpa se a gente fugiu um pouco da pauta aqui, mas era muita coisa legal para comentar. Eu gosto muito de comentar alguns estudos de biomecânica no meu Instagram, de vez em quando, mas assim, eu às vezes não tenho tempo, eu até queria postar coisas mais, mas eu não consigo, às vezes, preparar material, mas de vez em quando eu compartilho lá no Felipe Carpes, @FelipeCarpes. Tem muita coisa salva lá também sobre isso, né? E quem escutou ou está escutando esse episódio também escuta o outro que a gente falou sobre bike fit puro, na veia, né? Lá no início, né? E hoje a gente criou um ambiente nebuloso aqui sobre o bike fit feminino, né? As coisas que tem que tomar cuidado, o que ainda tem dúvida. Para quem pratica o ciclismo, acho que vocês se identificaram com muitos exemplos.
para quem trabalha com esporte, vocês viram que é mais fácil do que vocês pensam priorizar o público feminino também nas iniciativas, e para quem pesquisa na temática, vocês viram que tem um nicho aí aberto de espaço para estudos com o ciclismo feminino, que é muito interessante, né? Eu convido também que vocês procurem nas redes, a rede Ciclismo Mulher, só que tem que procurar em espanhol, né? Rede Ciclismo e Mulher, lá no Instagram, e a Cycling Research Network, que é essa última é uma mais nova, ainda está estabelecendo, mas a de ciclismo feminino tem bastante coisa já sendo divulgada, né? E, inclusive, num debate que eu tive com eles há um tempo atrás, né? Nessa questão, uma coisa que é específica da mulher, né? Talvez, assim, para fechar com chave de ouro, né? O episódio, que é a gestação, né? A gestação é só mulher, gente, não tem, assim, né? Só o Arnold Schwarzenegger, né? Num filme lá, era ele, né? Que tinha um filme que engravidava. O resto, né? Não tem como. E aí tem um aspecto que eu primeiro me soou como uma curiosidade, eu achei fantástico, né? Que as mulheres, depois da gestação, depois de dar luz, né? Elas têm o pé maior. O pé fica maior, fica mais comprido, né? E aí eles fizeram um acompanhamento de ciclistas e viram que a sapatilha não servia mais. Só que depois volta, né? Tem um mecanismo que explica isso, tá, gente? Mas eu tampouco sou um especialista da área. Deixo como curiosidade nesse final de episódio de vocês, né? Para perguntar também no Bike Fit. E aí, tem filho? Tenho. Ah, grande já ou é pequenininho? Tem 1 ano de idade. Opa, tem 1 ano ainda é meio recente. Daqui a pouco tu vai ter que dar uma conversa. E a tua sapatilha nunca sentiu apertada? Mas tu sabe que eu sinto a minha sapatilha apertada? Aí tu ganha já do cliente, né? Assim, tu sabe que isso é por causa que tu teve grávida recente. Enfim, então fica a curiosidade final aí para quem tiver mais interesse procurar sobre esse assunto, que é uma coisa bem interessante. Provavelmente a adaptação aí pós-gestação também repercute em outros aspectos da prática. Não só no tempo disponível, né? Mas também em outros aspectos de adaptação do corpo. Tava na pauta, me perdi aqui. Não, sensacional, professor. Eu acho que, por mais que nem você falou, que a gente acabou trazendo muitos pontos do Bike Fit no geral, né? Mas no fundo, talvez essa seja a mensagem. Que nem você trouxe, não tem tanta coisa e muitas coisas são iguais. E talvez as bikes femininas, que o top tube é curvo e etc., sejam, não sei de onde elas surgiram, mas hoje em dia sejam mais marketing para pensando em venda, e que mulheres forem procurar comprar bicicleta, procurem um Bike Fit, vale a pena, é importante. E agradecer novamente a sua presença, a contribuição, agradecer toda a galera que estava aqui com a gente no episódio, o pessoal que está escutando. Acredito que todo mundo que está escutando já sabe que a gente também está no YouTube, mesmo que você esteja no Spotify. Então já vai lá, se inscreve no nosso canal, manda para o amiguinho, mostra para o cachorro, mostra para todo mundo, ajuda a gente aí. E é isso, até daqui 15 dias, vem de roda. O podcast mais serelepe do ciclismo brasileiro.